Você já parou para pensar como as invenções mais famosas foram criadas? Por trás de cada objeto que usamos no dia a dia, há uma história fascinante de perseverança, inovação e muitas vezes acaso. Neste vídeo, vamos conhecer a história por trás de algumas das invenções mais famosas e entender como elas mudaram o mundo. O telefone é outra invenção que mudou a forma como nos comunicamos. O telefone foi inventado por Alexander Graham Bell em 1876. Bell foi um cientista e inventor que estava trabalhando em um dispositivo para ajudar a comunicação entre surdos quando descobriu o princípio básico do telefone. Bell fundou a Bell Telephone Company em 1877 e começou a vender telefones comercialmente. O telefone tornou possível a comunicação instantânea e mudou a forma como as pessoas se relacionavam à distância. Outra invenção que revolucionou a maneira como vivemos é o automóvel. Carl Benz é frequentemente creditado como o inventor do automóvel, mas novamente a história é mais complicada. Vários inventores estavam trabalhando em projetos semelhantes na mesma época, incluindo Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach, que construíram o primeiro automóvel com um motor de combustão interna. Mas Benz foi o primeiro a patentear seu automóvel e fundou a Benz. Finalmente, vamos falar sobre o computador pessoal. O primeiro computador pessoal foi o Altair 8800, criado por Ed Roberts em 1975. Mas foi a Apple, fundada por Steve Jobs e Steve Wozniak, que popularizou o computador pessoal com o lançamento do Apple II em 1977. O Apple II foi o primeiro computador pessoal com uma interface gráfica do usuário e um teclado embutido, o que o tornou mais fácil de usar do que os computadores anteriores. Outra invenção que mudou a forma como capturamos e registramos memórias é a câmera fotográfica. A primeira câmera fotográfica foi criada em 1826 por Joseph Niepce, mas a primeira câmera comercialmente viável foi criada por George Eastman em 1888. Ele fundou a Kodak e lançou a câmera Kodak no mesmo ano, tornando a fotografia mais acessível para as massas. A Kodak também criou o primeiro filme colorido, tornando possível a fotografia em cores. A televisão é outra invenção que mudou a forma como nos comunicamos e nos entretemos. A televisão foi inventada por Philip Farnsworth em 1927, mas a história por trás da invenção é interessante. Farnsworth foi um inventor autodidata que começou a trabalhar em televisão enquanto ainda estava no ensino médio. Ele inventou o primeiro sistema de televisão eletrônica e patenteou vários componentes-chave, como o tubo de raios catódicos. Mas a RCA, uma grande empresa de tecnologia na época, processou Farnsworth por violação de patente, o que o levou a uma batalha legal prolongada. Outra invenção que mudou a forma como nos comunicamos é o rádio. O rádio foi inventado por Guglielmo Marconi em 1895, mas a primeira transmissão de rádio bem-sucedida ocorreu em 1901, quando Marconi enviou uma mensagem de código Morse através do Oceano Atlântico. O rádio foi a primeira forma de mídia de massa e revolucionou a forma como as notícias e a música eram transmitidas. Uma das invenções mais icônicas da história é a lâmpada elétrica. Embora Thomas Edison seja frequentemente creditado como o inventor da lâmpada, na verdade foram vários inventores que contribuíram para a criação da lâmpada incandescente, incluindo Dolce Swan e Hiram Maxim. Edison, no entanto, foi o inventor que aprimorou a lâmpada incandescente e a tornou comercialmente viável. Em 1879, ele criou uma lâmpada com um filamento de carbono que durava mais tempo e brilhava mais do que outras lâmpadas incandescentes existentes na época. Ele então fundou a Edison Electric Light Company e começou a vender suas lâmpadas, tornando a iluminação elétrica acessível e prática para uso doméstico. A máquina a vapor foi uma invenção revolucionária que mudou a forma como a energia era gerada e transformada. Embora a primeira máquina a vapor tenha sido patenteada por Thomas Newcomen em 1712, foi a invenção de James Watt em 1765 que tornou a máquina a vapor mais eficiente e prática. Watt criou um motor a vapor que tinha um sistema de resfriamento que permitia que o vapor fosse usado repetidamente, tornando o processo mais econômico e eficiente. A máquina a vapor tornou possível a produção em massa e impulsionou a Revolução Industrial. O avião é uma das invenções mais importantes do século zero, pois mudou a forma como nos movemos e nos comunicamos. O primeiro voo bem-sucedido ocorreu em 1903, quando os irmãos Wright voaram um avião por cerca de 120 metros em Kitty Hawk, na Carolina do Norte. Os irmãos Wright aprimoraram a ideia de voo que outros inventores haviam tentado antes, criando um sistema de controle de voo que permitia que o avião fosse controlado em todas as direções. O avião tornou possível o transporte aéreo de passageiros e cargas em larga escala e transformou a forma como o mundo se conecta.
As redes sociais são uma invenção relativamente recente que mudou a forma como nos comunicamos e compartilhamos informações. A primeira rede social, Cisdegris.com, foi lançada em 1997, mas foi o Facebook, criado em 2004 por Mark Zuckerberg, que se tornou a rede social mais popular do mundo. As redes sociais permitem que as pessoas se conectem e compartilhem informações instantaneamente, permitindo que notícias e informações se espalhem rapidamente. As redes sociais também mudaram a forma como as empresas se comunicam com seus clientes e alcançam um público mais amplo. Além disso, as redes sociais têm sido usadas para mobilizar movimentos sociais e políticos em todo o mundo. Essas são apenas algumas das invenções mais famosas da história, cada uma delas com uma história fascinante por trás de sua criação. Essas invenções transformaram a forma como vivemos, nos comunicamos e nos movemos pelo mundo. Embora seja fácil dar crédito a uma única pessoa por uma invenção, muitas vezes é uma colaboração de várias mentes brilhantes que leva a grandes avanços. A história por trás de cada invenção é uma história de inovação, perseverança e determinação. Ao compreender a história por trás dessas invenções, podemos apreciar melhor o mundo em que vivemos e a velocidade com que a tecnologia avança. Esperamos que tenha gostado deste vídeo e que tenha aprendido um pouco mais sobre a história das invenções mais famosas da história. Obrigado por assistir.